Você tem se preocupado com a condição que vivem os seus amigos que ainda não abraçaram a fé em Jesus? Será que nós cremos na Bíblia? Aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados, fadados ao destino eterno no inferno. Será que temos levado isso a sério? Onde nossos amigos, colegas, vizinhos, familiares passarão a eternidade se depender de nós? Deus nos convocou para uma tarefa, para que entremos em campo, para que façamos algo para a salvação de pessoas. Deus quer nos usar instrumentalmente para alcançar perdidos. A missão é urgente, o tempo é agora, nós fomos convocados, a lista saiu. Todo cristão é um missionário no sentido de ter que cumprir essa ordem de Jesus de evangelizar onde está. Aliás, como bem disse C.H. Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A lista saiu e você tem o privilégio de ser convocado e participar da maior ação da história, da maior missão da história no mundo. Muito mais do que uma Copa, muito mais do que a Copa do Mundo. Há uma grande missão que dura desde o começo da história. Aliás, antes da história começar, quando Deus traçou o seu plano de salvar e resgatar o homem. E esse plano, essa missão, passa por mim e por você. Todos nós um dia fomos escolhidos, selecionados para a salvação, não por mérito nosso, mas pela graça bendita de Deus e pela soberania de Deus. E todos aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação também são eleitos e selecionados, convocados para a missão. Para a missão. Sejamos uma igreja, meus irmãos, em que cada membro veste a camisa do time de Deus e entra em campo, a começar por mim, e levemos a mensagem de salvação para aqueles que precisam de Jesus. O detalhe é que Jesus prometeu ser um técnico presente, que vai nos orientar nessa missão. Ele estará, entre aspas, na beira do campo missionário, na beira do local onde nós estivermos falando do nome dEle, da palavra dEle. E Ele vai nos orientar, e Ele vai nos guiar. Ele diz que sempre estaria conosco no cumprimento dessa missão. O que está em xeque, meus irmãos, é muito mais do que uma Copa no mundo, muito mais do que um troféu, um título de campeão mundial. O que está em jogo são almas preciosas que precisam de Jesus, as quais Deus ama e enviou seu Filho para salvar essas vidas. A conquista do campeonato mundial é, na verdade, receber uma taça que perece. Inclusive uma taça que pode ser roubada. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, não essa taça do mundo que a gente tem hoje aí, que é conhecida, mas houve uma taça do mundo lá no passado, chamada Jules Rimet. E essa taça, ela sumiu, ela foi roubada. Foi o grande prêmio ali da seleção brasileira, tricampeã mundial na época, em 1970. Essa taça, ela tem uma história interessante porque ela já havia sumido na Segunda Guerra Mundial. Ela foi feita lá nos anos 20. E ela sumiu na Segunda Guerra Mundial, ninguém achava essa taça. Depois ela apareceu e sumiu na Inglaterra lá nos anos 60. Aí o Brasil conquistou a Copa de 70, ela reapareceu, alguém reapareceu com ela, evidentemente. E depois, nos anos 80, o que aconteceu com ela? Sumiu no Brasil. Novidade, né? Desapareceu, roubaram e derreteram lá o ouro, enfim, não sei o que fizeram com a taça. Nunca mais viram a taça Jules Rimet. Um troféu assim de uma Copa do Mundo perece e pode ser até roubado. Mas o resultado da missão da igreja, da evangelização da igreja, nunca pode ser roubado.
nunca pode ser tirado de alguém. O tesouro da salvação na vida de alguém, ninguém pode mais tirar. É um tesouro que a pessoa levará para a eternidade. O técnico divino nos convocou, a lista saiu, e tenha certeza, se você não sabia disso, seu nome está lá. Entre em campo e faça a diferença pelo reino de Deus, vista a camisa. Mas vista essa camisa e priorize o ataque. Você foi convocado, e você foi convocado para priorizar no time de Deus o ataque. Dizem que futebol bonito é o futebol ofensivo, o que joga para o ataque, para fazer muitos gols. Futebol brasileiro, no passado, não muito distante, já foi sinônimo de ofensividade, de muitos gols. Hoje em dia é um pouco questionável isso, né? O time de Deus, trazendo para nós aqui, precisa também jogar ofensivo. Precisa partir para o ataque, precisa avançar, precisa golear o adversário, o time do inferno. Nosso técnico supremo, que é Jesus, garantiu inclusive que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja trabalhar de uma forma ofensiva, no sentido de avançar levando o evangelho, é goleada na certa. As portas do inimigo não prevalecerão. Para pensarmos sobre esse ponto, sobre a importância de entrarmos em campo e sermos ofensivos na evangelização, eu gostaria de usar João capítulo 1. E nós vamos ver aí, em João capítulo 1, um time de craques. Craques superiores, com certeza, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar, Ronaldinho, Pelé. Nós vamos ver craques de Deus que mostraram ofensividade na missão da evangelização, e os nomes deles saíram aqui em João capítulo 1. Foram craques que marcaram gols para o reino de Deus, foram artilheiros, deixaram marcas na história das vidas das pessoas, levando pessoas a Cristo. De quem que eu estou falando? Primeiro, nós vamos ver a história de um craque que aparece aí em João 1, que foi ofensivo, jogou no ataque, na evangelização, indo para cima, levando o evangelho, corpo a corpo, levando a mensagem que salva. João capítulo 1, versículo 35 a 37 diz: no dia seguinte, João, o Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a quem? Jesus.